Bom dia, pessoal do 7º ano. Espero que vocês estejam todos bem, certo? Com muita saúde, que é o que importa, né? E cuidem-se bastante, né? Mantenham sempre os cuidados, lavar sempre as mãos, não estar em lugares com aglomeração e se sair, fique em casa, né? E se sair, só usando máscara, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje com a correção da atividade da aula anterior. Foi uma atividade que não é do livro de vocês, né? Uma atividade extra, e a primeira questão começava assim: complete as cruzadas com as palavras que aparecem ao longo do texto. Então eu vou lendo o texto e já vou dizendo as palavras que preenchem. Peguem o caderno de vocês para acompanharem a correção, pessoal, para vocês realmente virem o que acertaram e o que erraram, corrigir. Letra A. As algas são utilizadas para a fabricação de diversos cosméticos como shampoo. As algas são consideradas produtores primários, pois realizam fotossíntese e servem de alimento para animais. Letra C. A fotossíntese é o processo realizado pelas algas e por todos os organismos autótrofos para fabricar seu alimento. Letra D. Os organismos que realizam fotossíntese são chamados de autotróficos. Letra E. As algas unicelulares são também conhecidas como microalgas. Letra F, os produtos retirados das algas são bastante utilizados pela indústria alimentícia, de cosméticos e etc. G, os organismos que não realizam fotossíntese e precisam de uma fonte externa de alimentos são também conhecidos como heterotróficos. Letra H, as algas pluricelulares e visíveis a olho nu são também conhecidas como macroalgas. Então, a cruzadinha deveria ficar assim, ó. Deem uma olhadinha aí se vocês conseguiram fazer assim, tá certo? E agora vamos para a segunda questão. Além das algas, quais os outros organismos que realizam fotossíntese? As plantas. Terceira, as algas e os protozoários fazem parte de qual reino? Reino protista ou protoctista, como é o que vem no livro de vocês. Quarta, o que são líquens? São a associação entre fungos e algas verdes, tá certo? Bom, pessoal, nós encerramos a nossa correção e agora nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá certo? Na aula de hoje nós vamos iniciar para falar do reino dos fungos, o reino fungi ou reino dos fungos, como é conhecido, tá certo? Nós vamos iniciar porque nós vamos trabalhar de 2 vezes, para não ficar cansativo para vocês, tá bom? Então, nós vamos falar desses amiguinhos aqui, ó. Não sei, esse fungo aqui, ele é bem raro, certo? Esse aqui, ó. Olhem bem para ele. Esse fungo aqui, ele é o Amanita muscari, certo? Esse vermelhinho aqui, deixa eu botar o dedo para vocês verem. Esse aqui, ele é o Amanita muscari. Na nossa região, a gente não vê esse tipo de fungo, porque ele é muito raro aqui na nossa região. Mas a gente tem outros tipos de fungo aqui na nossa região que vocês devem conhecer. Não tem aqueles cogumelozinhos que aparecem geralmente no inverno, que algumas pessoas chamam de frieira? Aquilo é fungo. Por exemplo, quando uma fruta estraga, quando o alimento estraga na sua casa, ou pão, por exemplo, não cria uma camadinha peludinha que o pessoal chama de mofo, aquilo é também o bolor, que também é um tipo de fungo. As plantas, troncos de árvores, estacas de curral, geralmente elas criam tipo uma orelhazinha, que o pessoal chama de orelha de pau. Aquela orelha de pau também é um fungo. Então é desses fungos, desses seres vivos que nós vamos falar hoje e na próxima aula. Então vamos lá. Quais são as características dos fungos? A primeira dela é que todos eles são eucariontes. Vamos lembrar, eucariontes são seres que possuem carioteca, que é uma membrana nuclear, uma membrana que reveste o núcleo e faz com que eles tenham um núcleo separado, um núcleo individualizado. Ou seja, que eles tenham núcleo. Então, todos os fungos são heterotróficos. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Lembrando, unicelulares são os que são formados por uma única célula, como, por exemplo, as leveduras, que são utilizadas para fazer fermento biológico, para fazer o pão, por exemplo. Ou pluricelulares, que são formados por várias células. A maioria dos fungos são pluricelulares. Todos que eu falei, a orelha de pau, o mofo do pão, o bolor quando o pão estraga, certo? Aquele cogumelozinho que o pessoal chama como frieira, também são pluricelulares, tá certo? E lembrando que os unicelulares, as leveduras, eles são microscópicos, não são vistos a olho nu, precisa-se do microscópio para ver, enquanto os pluricelulares podem ser vistos a olho nu.
Todos eles são heterotróficos. O que é que significa isso? Eles não conseguem produzir o próprio alimento, como a gente viu que acontece nas algas, que nós estudamos no outro reino, que através da fotossíntese produzem o seu próprio alimento. Os fungos não, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento e por isso são classificados como heterotróficos. Aqui são alguns exemplos, como eu já falei, o cogumelo, a orelha de pau, o bolô, certo? Os fungos possuem parede celular. Na célula deles, eles têm as três partes que os outros. Tem o núcleo, tem o citoplasma e tem a membrana plasmática. E por fora dessa membrana plasmática tem uma outra membrana forte e rígida que a gente chama de parede celular, que serve para dar mais rigidez e fazer com que o fungo fique mais resistente às ações do meio ambiente, tá certo? Os fungos pluricelulares, eles estão formados da seguinte maneira: as células dele se agrupam e essas células elas vão formar filamentos, como se fossem filinhas de células. Essas filinhas vão se juntar e vão formar as hifas. Então as hifas são conjuntos de células e essas hifas, por sua vez, vão se juntar e vão formar o micélio. Então as hifas são um conjunto de células e o micélio é o conjunto de hifas, tá certo? A alimentação, como eu já disse, eles são heterotróficos, não produzem o seu próprio alimento e eles se alimentam de outros seres. Geralmente, eles se alimentam da matéria morta. Por exemplo, a orelha de pau que fica na estaca do curral está se alimentando daquela madeira que está morta. Por exemplo, o pão, quando estraga, aquele fungo está se alimentando daquele pão que estragou. Os fungos, então por isso eles são heterotróficos, né? E junto com as bactérias, eles são ditos decompositores, porque eles atuam na natureza decompondo a matéria morta, certo? E isso é muito importante para fazer a reciclagem da matéria morta no meio ambiente, certo? A reprodução dos fungos. Eles têm dois tipos de reprodução. Os fungos unicelulares, eles têm reprodução assexuada. Eles fazem essa reprodução de forma assexuada, sem presença de gametas. E os pluricelulares, eles têm reprodução assexuada e sexuada. A reprodução assexuada acontece por fragmentação do micélio, do corpo de frutificação, certo? Ó, pessoal, para vocês entenderem melhor, aqui, essa parte aqui, daqui até aqui, é o corpo de frutificação, que é a parte que vai fazer a reprodução. E embaixo vão ficar as hifas, tá certo? Então, na reprodução assexuada, vai acontecer por fragmentação do micélio. Então, o micélio se divide em pedaços e forma um novo indivíduo. E a reprodução sexuada vai acontecer através da produção de esporos, que é da seguinte maneira. Olhem esse esqueminha aqui. Esse aqui é o corpo de frutificação. Ele vai produzir os esporos, que são essas bolinhas aqui, só que isso é microscópio, a gente não vê a olho nu, tá bom? Que vão cair no solo e vai produzir uma nova hifa que vai formar um novo micélio, que vai formar um novo fungo. Então, nos pluricelulares, a gente vai ter as duas formas de reprodução: assexuada e sexuada. Assexuada por fragmentação e sexuada por produção de esporos. Certo, pessoal? Então, por hoje era só a nossa explicação. Eu vou passar, estou disponível de 7 até as 5, de 7 da manhã até as 5 da tarde para tirar qualquer dúvida de vocês, tá certo? Façam atividade, copiem as perguntas, resolvam e mande para mim no meu PV ou no nosso grupo de ciências. Se surgir dúvida, é só me chamar. Eu vou colocar também um desafiozinho para vocês, que é para produzir um fungo, que é uma atividade prática que vem no livro de vocês. Aí eu vou colocar ela depois da atividade, e aí eu gostaria que vocês, quem puder fazer, faz o procedimento e filma quando estiver fazendo. E depois de uns dias você vai filmar o resultado do que aconteceu, que você vai usar um pão, que pode ser uma fatia de pão integral ou pode ser um pão normal, tá certo? Eu vou colocar a atividade, como é que vocês devem proceder, e se alguém ficar com dúvida é só me procurar no PV, tá bom, pessoal? Tchau e um abraço!